Eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga Juliana Giuliatti. Muito obrigada, Juliana. Seja bem-vinda, viu? Prazer, querida. E também recebemos aqui a Paloma Dutra. Obrigada, Paloma, pela sua presença. Tem agradeço. 2 crianças em casa. Como é que foi essa história aí? Que você também aconteceu algo parecido? Sim, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Lá em casa a gente tem a Alice, né, que veio nossa primogênita, e depois teve o Leandrinho, com a diferença muito pouca um para o outro, de 1 ano e 7 meses. Pertinho, né, um do Bem outro. próximo. Por um lado é até bom, né, que cresce junto, mas a luta é grande. E aí ela teve, né, alguns episódios assim de que o colo era só dela, né? E depois, e até hoje, eu falo que a fase assim de bebezinhos era um pouco mais fácil de lidar. Teve esse ciúminho, mas agora está um pouquinho mais. Isso é mais comum do que a gente pensa, Juliana? É muito comum acontecer, muito comum mesmo. Quando a gente só tem um filho, geralmente a preocupação da mãe e do pai é: será que nós vamos conseguir amar esse segundo filho que vai chegar? Só que as outras pessoas chegam até a nós e falam assim: olha, cuidado, hein? Pode ter muitos ciúmes quando o segundo chegar. E aí, quando chega o segundo filho, a gente vai se deparar com algumas situações que acontecem. E o filho pode, sim, em algum momento, ter esse sinal de rejeição. Mas eu não acredito que seja tanto um ciúmes nesse momento, mas sim a questão de garantir o amor do pai e da mãe. Peraí, antes era só eu, e agora? É um instinto de defesa, então? Quando a criança ela é muito pequenininha, ela não consegue entender que o amor ele multiplica. Ela acha que diminuiu ou dividiu. Peraí, então tudo que era meu agora não é mais meu? É dele também ou é dela? E agora? Eu só vejo a mamãe dando mamar, a mamãe trocando a fralda. E eu? E o momento comigo? Então, são muitos questionamentos que a criança tem. E, às vezes, fica só no mundinho dela. E ela vai se expressar através do quê? Às vezes, rejeitando esse bebê. Às vezes, querendo bater nesse bebê. São muitas situações assim que acontecem. E eu passei por essa fase também lá em casa. Se a gente parar para pensar, Paloma, é o tempo todo um não para o mais velho, principalmente no início. É o silêncio, não pode falar, não pode gritar, o irmão está dormindo, não é por aí? Né? Ah, quer colo? Não, porque agora a mamãe está dando mamar. Ah, eu estou com fome. Não, porque agora é a vez dele. São muitos nãos. Como é que você fazia na época? Sim, graças a Deus eu tenho um esposo parceiro, né, que a gente sempre... Eu sempre priorizava o colinho dela, né? Então, assim, eu dava o mamar... a mais nova. Ela é mais velha. Ah, tá. E ele, o Leandrinho, ele é o caçulinha, Ok. né? O bagunceiro. E aí, quando a gente tinha situações em que a gente via ela olhando, né? Ou algo assim, que a gente estava muito com ele, eu passava, né, pro meu esposo, Leandro, e aí eu já pegava ela. Então, a gente sempre teve essa parceria de notar isso aí, né, juntinhos. Quer ver uma cena clássica? Chegou visita em casa, chega com um presente para quem? Para o bebê novinho, Verdade. né? Você percebia a reação Sim. O Leandro é o mais velho? É o mais novo. Ele é o caçulinha. Tá, o caçulinha. E ela é a? Ela é a Alicia mais velha. Alicia. Isso. Você percebia a reação da Alicia? A gente... a nossa rede assim, de apoio não era tão grande assim, né? Mas as pessoas que vinham, graças a Deus, sempre teve muita noção assim, de presentear, né? Ela também, trazer aquela... para que ela veja, né, que ela tá chegando, que ele chegou, mas trouxe benefícios ali também, né? E aí, como é que a gente faz para lidar com essas situações, Juliana? Acho que desde a barriga, a gente já tem que vir explicando para esse irmão que vai chegar, né, um outro bebê dentro de casa, uma outra criança. Eu não sei como que foi para você, mas eu tenho 3. Eu tenho uma de 16, uma de 11, que vai fazer 12 agora, e uma de 9. Quando a minha segunda filha nasceu, eu olhava para a minha primeira filha e falava assim: nossa, parece que eu só me dei conta agora que ela cresceu. Porque você perde um pouco da noção quando você tem um recém-nascido em casa. E aí você tem que começar a explicar, né, um pouco mais, trazer essa criança para a realidade que está mudando da casa. Então, historinhas, desenhos, até exemplos dentro de casa para explicar a essa criança que o amor dela está aqui, ó. Está no coração da mamãe, está no coração do papai. E ela disse que o pai auxiliou muito
é extremamente importante, porque nós, mulheres, às vezes nos colocamos no lugar de querer dar conta de tudo. E graças a Deus que a gente não dá conta de tudo. E que bom que os pais podem entrar e precisam entrar cada vez mais no auxílio. Então, assim, se eu estou amamentando, o que o pai pode estar fazendo nesse momento? Vai lá, brinca com essa criança. Quando a mãe não estiver amamentando, vai lá, dá atenção para outra criança, para o outro filho. É bom ter momentos separados também com os filhos. Olha só os comentários que chegaram. Preste atenção. Daqui a pouquinho você vai falar da importância de ter momentos separados com os filhos, que isso é muito interessante mesmo. Boa tarde, Beta. Eu tenho uma neta de 5 anos. Ela não gosta nem de ouvir a mãe falar que vai dar um irmão para ela. Ou seja, o neném nem existe ainda, ela já criou um bloqueio. Tem outro relato. Boa tarde, eu sei bem o que é isso. Eu tenho uma de 3 anos e a outra tem 11. Meu Deus, uma fase muito difícil, ainda mais que não são do mesmo pai. Tem uma xará sua, a Juliana, falando que tem uma filha de 3 anos e um bebê de 2 meses. E a filha morre de ciúmes. Ela fala, vocês não me amam. Né? Damos amor e carinho de igual para igual, mas o pequeno precisa de mais atenção. Mas sempre colocamos na cabeça dela que amamos muito. Tem um comentário também da Suzana, que diz, Roberto, eu tenho 3 crianças pequenas. A mais velha fica muito brava quando a caçula quer tudo para ela. Interessante o comentário aqui da Juliana, que ela diz que, mas a outra precisa de mais atenção, a bebezinha. Na prática, a gente acaba descobrindo que nem sempre, né? É por aí. Nem sempre. Cada um vai ter o seu momento de atenção. E dependendo do comportamento, do temperamento, essa criança vai precisar de atenção diferente. Tem criança que precisa de mais toque, tem criança que ela vai querer mais tempo para sair, mas que não precisa de tanto colo. Então, a gente precisa de olhar a necessidade dessa criança. E não é porque tem o mesmo pai, a mesma mãe, que vai ser o mesmo ensino e o mesmo tempo. Paloma, e aí diante de momentos assim, embora eles estejam crescendo, né? Mas volta e meia ainda tem... Né, esses traços, não tem? Toda hora. Como é que você faz? Como é que você lida com essas situações? Menina, a gente dá uma pirada, né? É difícil a gente se dividir, assim, né? Como eu falei, a minha rede de apoio não era tão grande, mas, assim, eu sempre tive minha sogra muito próxima, meu esposo, né? Então, a gente sempre conseguiu, graças a Deus, conciliar muito isso aí. Hoje, a gente está caminhando um pouco mais solo, assim, eles já estão maiorzinhos, são um pouco mais independentes, mas a gente sente o tempo todo, assim, que está um tentando chamar mais atenção que o outro, e, às vezes, a gente pega para brincar, dançar, fazer alguma coisa, e a gente sente que o outro clama ali também, e aí a gente vai tentando, Você já teve algum momento só com ele e um momento só com ela, igual a Juliana sugeriu? Sim, a gente... Não com muita frequência, né? Que sempre que a gente sai, a gente aproveita o tempo para todo mundo junto. Mas, principalmente com a Alice, por ser menina, né? A gente costuma ir mais ao shopping juntas, né? Assim, tentar... Ela ama maquiagem, ela é da idade da Maitê, né? Essa fase que ama. E aí a gente tenta fazer alguma coisa mais juntinhas, assim. A primeira vez que eu fiz isso com a Maitê, de pegar só ela para sair, para passear, a gente comeu um doce... A primeira vez ela ficou encantada e eu vi o quanto que isso realmente faz a diferença, né? Muito importante, porque o tempo todo, às vezes, o bebê, ele está o tempo todo te pedindo aquela atenção, né? Atenção prática, às vezes da amamentação, da troca de fralda, disso e aquilo, e às vezes a mãe ela está muito em exaustão. Então, ter esse momento para poder dividir ali, o momento para aquele filho, para a necessidade daquele filho, para ouvir até o que aquele filho está sentindo, o que ele precisa, é muito importante, ele se sente validado. Nossa, a mamãe está olhando para mim. Nossa, agora eu estou saindo só com a mamãe. Olha que legal. Então, ele se sente não perdendo lugar nessa família, com a chegada de mais um membro. Se a gente não tiver o tato certo, o trato certo nessa fase, isso pode ir para a vida adulta, Juliana? A gente tem que tomar cuidado com a rivalidade. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Sabe, muitas vezes eu atendo mães, né, no puerpério, que estão aí chegando com o segundo bebê, e elas chegam chorando, falando assim, Ju, eu não estou sabendo lidar com a situação. Eu tenho me sentido culpada, porque eu acho que eu não consigo dar conta de tudo e eu não sei o que fazer e eu tenho medo dos meus filhos crescerem nessa disputa e nesse medo de
E aí, será que a mamãe é minha ou será que a mamãe é só do meu irmão? E aí, primeiro, é acalentar o coração dos pais. Nós vamos errar. Nós vamos errar. E essa é a oportunidade da gente também mostrar que somos humanos para os nossos filhos e que eles podem, sim, dividir uma vida em comum e com parceria. Ai, a Juliana fala tanto do coração, né? A gente sente isso na sua fala. Obrigada pela sua presença, viu? Volte sempre com a gente. Paloma, dá um beijo nas crianças, então, no Leandrinho e na Alice. Obrigada. E volte sempre também, tá?